Então ele tinha ali próximo de 30 anos e tinha essas lesões na pele. Você falou, puxa, olha, deve ser Fabry, né? Então a suspeita clínica ou a suspeita do paciente, até mesmo do médico, pode vir a partir do exame físico. Isso é uma mudança incrível na história natural da doença, principalmente porque garante para as pessoas que, mesmo as que estão sendo acompanhadas por serviços públicos, que elas terão acesso à medicação e, portanto, terão essa interrupção na evolução da doença. Mas muitas vezes, quando a gente não sabe a causa, então vale a pena, como paciente também, procurar um pouco mais de informação. Será que eu tenho uma doença genética relacionada ao rim? É uma possibilidade. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito sobre saúde renal. Aqui a gente recebe quem entende para descomplicar a nossa querida nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento sobre a saúde dos rins. E para não perder nenhum episódio, você pode nos acompanhar e nos seguir nas redes sociais, no @Hemodiálogos. Nossos episódios são liberados todas as quintas-feiras nas plataformas de streaming, Spotify e YouTube. Entra, fica à vontade. Hoje nós vamos falar sobre uma doença genética, que é a doença de Fabry. E essa condição genética tem se tornado cada vez mais frequente em nossos salões de hemodiálise. Por isso, hoje nós vamos, além de ter muitas dúvidas, vamos ter com quem tirá-las. Vai ser ótimo! Está começando mais um Hemodiálogos. Você pode parar de procurar. Você já encontrou o que precisava. Hoje, para falar sobre esse tema, doença de Fabry, eu tenho o prazer de receber ele, Dr. Gustavo Modelli. Oi, Gustavo, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui podendo conversar dessa importante condição aí que afeta os rins. Aliás, não só os rins, né? Vários órgãos e sistemas nossos. Exatamente. Gustavo, a gente pode começar você se apresentando para esse nosso grande público que está do outro lado e também falando para a gente por que é importante a sua opinião acerca desse diagnóstico. Eu sou médico nefrologista, formado na Unesp. Atualmente eu trabalho no serviço de transplantes aqui da Unesp, eu coordeno o programa de transplantes, mas eu também trabalho com doenças raras, especialmente aquelas que têm uma ligação com o rim, né? Então, a minha especialidade hoje é voltada para o tratamento de algumas doenças raras, Fabry é uma delas, e também algumas outras nefrites, que também não deixa de ser uma condição aí considerada ou cai na frequência das doenças raras. Sim. Gustavo, a doença de Fabry é um diagnóstico que está aí debaixo do guarda-chuva da tal nefrogenética, que é uma subespecialidade, é uma parte da nefrologia que está realmente crescendo bastante, né? Mas para começar, eu acho que para dar esse pontapé inicial, é importante a gente saber o que é doença de Fabry. Sim, isso é uma questão bastante interessante. A doença de Fabry é uma doença rara, então se a gente for ver no nosso país, cada país tem uma definição do que é uma doença rara, né? No nosso país é uma doença que afeta 1 em 65 mil indivíduos, o que daria ali 1 para 2 mil mais ou menos, né? Essa é a frequência. Então a doença de Fabry ela é uma condição genética, né, ligada ao cromossomo X, no qual nós temos a deficiência de uma enzima que fica dentro do lisossomo. O lisossomo é uma organela, está dentro da célula. Então, ele tem uma função, ele tem várias funções, essa organela, né? E quando falta essa enzima, você não tem a quebra, né, de um produto do metabolismo, um tipo de um lípide que tem ali na nossa célula que não é clivado. O fato de não clivar esse lípide, que é o GB3, né, o nome abreviado dele, ele se acumula nas células do nosso organismo. Na verdade, se acumula em todas as células e isso leva a um problema patológico, né? Então, no passado, a gente achava que esse acúmulo era um problema e junto com a inflamação que ele leva. É uma doença um pouco complicada e talvez o diagnóstico tenha sido postergado em muitas situações. Então, por isso que hoje a gente tem todas essas estruturas que fazem o diagnóstico, que mudam o prognóstico e mudam a forma com que as pessoas conseguem viver. E por falar em diagnóstico,
Como é que esse diagnóstico é feito, Gustavo? Toda doença rara, infelizmente, ela é de difícil diagnóstico, mesmo porque os médicos, em geral, eles não estão tão habituados, né? Então, se a gente for ver o número de doenças raras, alguns falam 8 mil, 10 mil, é difícil para um médico geral, mesmo para um nefrologista, às vezes, fazer o diagnóstico do que a gente chama de doença rara. Então, a divulgação do conhecimento entre especialistas e até entre os pacientes, ele é fundamental. Então, primeiro, existem várias formas de fazer o diagnóstico, a gente chega nesse ponto, mas uma finalidade, a gente pode começar com a clínica do paciente, por exemplo. Eu poderia até comentar como que foi o primeiro diagnóstico que eu fiz de doença de Fabry, como que eu entrei nesse mundo da doença de Fabry. Por favor, sua experiência vai enriquecer muitíssimo. Certo. Então, logo após a formação, a minha formação de residência, né, nós tínhamos lá um paciente já transplantado, né, que eu lia sobre a doença de Fabry nos livros, textos, né, e a gente vê que esse paciente tem muitas lesões na pele, tipo umas petequias, assim. Aqui não dá pra gente pôr imagem, mas são umas bolinhas e umas avermelhadas, né, que a gente chama de o nome técnico disso é angioqueratoma, mas são umas petequias, umas bolinhas em grande quantidade, e geralmente na região da barriga, né? Então, em volta do umbigo, né? E esse paciente ele tinha a doença indeterminada. O que é uma doença indeterminada? Doença renal sem causa. Não era diabetes, não era hipertensão, que são as causas mais comuns. Era jovem, geralmente uma doença que afeta indivíduos jovens, né? Então ele tinha ali próximo de 30 anos e tinha essas lesões na pele. Você falou, puxa, olha, deve ser Fabry, né? Então, a suspeita clínica ou a suspeita do paciente, até mesmo do médico, pode vir a partir do exame físico, né? Então, esse indivíduo tinha essas lesões. Aí a gente fez o teste, um tempo depois, veja que isso eu estou falando de 22 anos atrás, era difícil até para a gente fazer o teste. Qual é o teste confirmatório? A genética. Na época, a gente não tinha dificuldade de fazer isso. Então, esse foi o primeiro paciente que eu tive contato com a patologia, né? E aí começa a partir daí surgir, a gente diagnostica ele, vai para a família, como é uma doença genética, a gente tem que investigar a família, e depois foram surgindo os outros casos, porque você vai ganhando experiência com aquela doença, com aquela patologia, né? A gente tem sintomas que são esses, né, relacionados à pele, mas a gente tem depósito dessa substância, o GB3, em vários lugares. E aí a gente tem sintomas desse depósito quando eles são em outros lugares? Temos vários sintomas. Então, esse da pele, que é o sintoma cutâneo, né? Ele é um dos que aparecem primeiro. Não é o primeiro, mas um dos que aparecem primeiro, né? Então, e acaba chamando atenção, né? Chama muito atenção, mas é importante frisar também que o paciente pode ter Fabry e não ter essas manifestações na pele, né? Então, assim, isso é um sintoma que nos chama atenção. Mas eu tenho vários pacientes que acompanham com a gente de Fabry, isso a literatura também mostra, que não tem os angioqueratomas. Então, lembrar só que é um sinal, a gente chama até de red flag, né? Um sinal que vai chamar atenção ali, né? Mas não é obrigatório. Bom, quais são outros sintomas que podem ter? Então, isso acontece especialmente nos pacientes do sexo masculino. Veja, como é a doença ligada ao X, os homens têm mais sintomas. E as mulheres têm também sintomas, mas em geral são mais tardios e mais atenuados, mais fracos, né? Então, numa criança, por exemplo, geralmente o homem que tem sintoma mais precoce, na infância, ele pode ter dor. Então, a dor é uma manifestação relativamente comum nesses indivíduos. Então, mas é uma dor que a gente chama de característica de acometimento em palma da mão, planta dos pés, extremidades. E essa dor ela pode ser muito intensa. Então, ele pode ter o que a gente chama de crises de dor. Tem alguns indivíduos que não conseguem fazer exercício físico. Por quê? O exercício físico precipita dor. Variação de temperatura, frio, calor, precipita dor. Então, são sinais também que a gente tem que estar um pouco atento para essa manifestação. Isso acontece geralmente em crianças e adolescentes, e esse indivíduo procura ali o pediatra, às vezes é diagnosticado com dores de crescimento, dor de origem reumatológica, e nem sempre é. Na verdade, pode ser uma outra condição. Então, essa manifestação de dor a gente vê bastante também, geralmente nos homens e nos bem jovens, nas crianças e nos adolescentes. E o quadro cardiológico, ele costuma ter alterações do coração também?
Sim, costuma ter alterações. Então veja, como que a doença se inicia? Ela vai iniciar na infância e adolescência com essas crises de dor, com a dor neuropática. Depois ela vai ter alterações cutâneas, aí ela vai tendo alterações renais bem mínimas, proteína na urina, urina espumosa e alterações cardíacas um pouco concomitantes. Então vai acontecer ali no adulto jovem. O que esse indivíduo pode ter de sintoma? Sintoma cardíaco, batedeira, que é a palpitação. Ele pode ter outras alterações que são um pouco mais discretas, que às vezes ele vai no cardiologista, o cardiologista pede aquele exame bem comum, que é o ecocardiograma, né? E ele vê, olha, você tem um pouquinho de hipertrofia, que ele vai falar para o paciente, olha, o coração está um pouco grande, está um pouco crescido, né? E normalmente as causas desse coração mais crescido, né, que o termo técnico é hipertrofia, né, seria hipertensão, outras condições patológicas, mas às vezes o indivíduo não tem, e normalmente esse indivíduo de Fabry ele não é hipertenso, ele não é diabético. E aí ele tem a hipertrofia também bem jovem, né? Também porque, assim, jovem, quando a gente para pensar sobre a hipertrofia relacionada à hipertensão, costuma ser um pouquinho mais para frente na evolução da hipertensão, enquanto nesse paciente ela costuma chegar bem mais cedo, né? Eu vou lembrar de um caso também de uma paciente, essa do sexo feminino, né? E ela tinha uma alteração ali por volta dos 30 anos de idade, essa hipertrofia, esse coração mais crescido, junto com uma bradicardia, frequência cardíaca baixa. Veja, Fabry pode dar isso também. E ela seguiu vários anos com o cardiologista, tratando essa hipertrofia com aqueles remédios gerais que a gente usa, né? Até que em determinado momento começou a aparecer uma alteração no rim. O cardiologista, olha, o seu rim está perdendo um pouco de proteína. E ele pediu um teste genético, nesse teste genético Fabry, né? E hoje ela acompanha com a gente e trata das duas afetações, a mesma doença, né? Que começou ali, coração, rim. Qual era a manifestação que ela tinha? Frequência cardíaca baixa, bradicardia. Então, são vários tipos de arritmia, mas essa arritmia com a frequência baixa é bem característica da doença. Sim, então a gente entende que é uma doença com comprometimento renal, mas não só. Ela tem comprometimento de vários órgãos e de vários tecidos. Mas quando a gente está falando especificamente do rim, o paciente característico, o sexo masculino, o adulto ou jovem ali no final da adolescência, um adulto jovem, sexo masculino, como que ele se apresenta do panorama da doença renal? Acho que também a gente pode aqui incluir sim as mulheres, tá? É uma doença ligada ao X, então assim, o que acontece? Existe uma manifestação muito mais forte no homem, por isso que eu até falar, o homem tem esse fenótipo, né, que é a manifestação clássica da doença, tem praticamente quase tudo, né? E a mulher tem uma manifestação mais atenuada, mas isso é uma questão importante, porque no passado a gente achava que essas doenças não afetavam as mulheres, porque elas têm 2X. Certo? Eu preciso ter um deles afetado, só o outro, né, não teria problema. Mas o que se descobriu? Um fenômeno conhecido como lionização. Um dos cis vai ficar inativado de forma aleatória. Então a mulher tem sim sintomas de forma mais atenuada. Então a gente também vai colocar elas como suspeitas. Qual seria a pessoa suspeita, então, no rim, né, da parte renal? Seria aquele indivíduo com doença indeterminada. Doença renal indeterminada jovem. Quanto é jovem pra gente? Aí é uma questão importante, né? O que é jovem? Mas do ponto de vista renal aqui, a maioria tem colocado abaixo de 50 anos, tá? Alguns autores no passado colocavam abaixo de 30, mas eu acho que a gente pode deixar abaixo de 50 como jovens de doença indeterminada. Então são indivíduos que não têm causa para sua doença renal. Eles podem ter Fabry, claro, pode ser outra doença genética renal, tá? Mas pode ser Fabry. Se tiver mais alguma coisinha, vai aumentar a probabilidade. Olha, também tem aquela dor na palma da mão, na planta do pé. Eu também vi angioqueratoma. Nossa, então aumenta muito a chance. E outro dado interessante que vale a pena comentar é a manifestação oftalmológica, né? Então, na visão, esse paciente ele não tem perda de visão, nada disso. Mas ele tem uma lesão que a gente chama de córnea verticillata, que
córnea verticillata, o oftalmologista faz uma lâmpada de fenda. Basicamente, ele coloca assim a luz, né, e examina a córnea. É bem simples de fazer, né? E tem umas estriazinhas típicas, né? Isso não é patognomônico, ou seja, não é que você vai achar córnea verticillata 100% é Fabry, não é. Pode ter algumas medicações, as principais são amiodarona e cloroquina, que fazem isso. Mas vamos supor, o paciente não está tomando essas medicações e tem córnea verticillata. Fabry é obrigatório você pensar, né? Então são todos esses sinais e sintomas. Paciente jovem, doença indeterminada, associado ou não a algum outro sintoma. Sim. Você falou de doença indeterminada. Gustavo, hoje, a gente falando assim, a realidade do salão de hemodiálise, a gente tem muitos pacientes que estão lá no salão, que convivem com a realidade da diálise, que acaba tendo alguns sintomas, como neuropatia periférica e etc., e outros dos sintomas que a gente elucidou aqui, demonstrou aqui, como relacionados com a patologia do Fabry, e estão sem diagnóstico. Como proceder essa investigação no paciente que já está em diálise? Existe benefício em fazer esse diagnóstico no paciente que já está em diálise? E a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela tem proposto alguma mudança no rastreio para incentivar esse diagnóstico? Perfeito, são questões muito importantes, né? A primeira delas, como fazer esse rastreio? Vamos falar especificamente para Fabry, né? Então, a gente pode pegar essa clínica de diálise e você pode fazer em todos os pacientes, que é uma abordagem, ou fazer só naqueles indeterminados. A melhor abordagem é fazer no indivíduo que tem uma doença incerta, ou que aquele diagnóstico não esteja muito claro. Se você tem certeza que o diagnóstico, por exemplo, é devido ao diabetes, esse já é um indivíduo mais idoso, esse eu já tenho o diagnóstico, talvez esse não vale a pena. Como fazer o rastreio para Fabry? Você tem duas formas. Uma é dosar enzima. Então, a gente não tem a deficiência dessa enzima no lisossomo. Essa é a causa da doença. Eu consigo dosar essa enzima no sangue, através de um papel de filtro. Então, é uma gotinha de sangue, bem simples, tá? Se essa enzima está normal, eu praticamente excluo. Só que esse detalhe é apenas nos pacientes do sexo masculino, porque a gente comentou que a mulher tem algumas peculiaridades por ser ligada ao X. Então, na mulher, a gente faz a genética desse gene afetado, que chama o gene GLA, né? O GLA é um gene que é o gene responsável pela patologia de Fabry, que está no cromossomo X, mas você vai fazer ali o que a gente chama de testar, o genotipar, para ver se tem alguma alteração nesse gene. A outra forma é fazer a genética também do homem. Então, eu posso começar com a enzima no homem e ser alterada a genética, é uma forma, e na mulher a genética, ou a genética desse gene afetado, fazer o GLA em todo mundo que tem risco com doença indeterminada. Aí a segunda questão, vale a pena fazer? Vale muito, né? Por quê? O rim, obviamente, eu não vou recuperar. Então, esse indivíduo já tem um rim cicatrizado, ele está em estado final da doença renal só, né? A gente usa esse termo, né? Mas existem outros órgãos. E o coração, não vale a pena tratar? Muitas vezes sim, muitas vezes ele tem ali a cardiopatia de Fabry. E até vale a pena um tratamento. Sem esquecer de que quando eu acho um indivíduo com Fabry, eu identifico, a literatura fala, e a gente está vendo isso na prática, pelo menos mais 5 indivíduos na família, em estágios diferentes. Então, às vezes, um filho, um irmão, com a mesma patologia, ainda numa fase até anterior. Então, vale muito a pena fazer esse rastreio. E a terceira, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Sim, ela tem incentivado a gente a identificar os indivíduos com doença rara. Então, na verdade, não só a sociedade, mas eu acho que é um papel nosso da nefrologia de tentar melhorar o diagnóstico das doenças renais indeterminadas. Então, um dos diagnósticos é Fabry. Existem outras condições genéticas. Então, uma segunda abordagem poderia ser em indivíduos muito suspeitos de doença de Fabry, eu pesquisar também outros genes. Então, eu faço o GLA, se o GLA estiver afetado, é Fabry. Se ele não estiver afetado, eu posso até expandir esse exame genético, digamos assim, para outros genes de outras condições relacionadas à doença renal. Alport, doenças císticas, enfim, outros tipos de patologia. Mas é extremamente pertinente a gente fazer o rastreio
indivíduos que têm doença determinada, e um cenário excelente de fazer esse rastreio é o cenário da hemodiálise. Muito importante ressaltar que, a partir de um indivíduo índice, né, a gente consegue puxar dentro dessa família outros indivíduos que podem se beneficiar, inclusive quando a gente fala de saúde renal. Porque para esse paciente que já está no salão, realmente não tem como recuperar. Todavia, ele vai ter os outros órgãos que serão protegidos pelo tratamento, e para os outros indivíduos, ele vai ter esse benefício que talvez nem precise de substituição renal aí ao longo do tratamento. E por falar em tratamento, quais são os tratamentos disponíveis? E existe alguma legislação que regularize isso? O tratamento mais conhecido, então, você começa com um tratamento geral. Eu tenho lesão renal, então eu vou usar um medicamento que a gente chama geralmente de losartan, ou uma classe parecida com isso, que são nefroprotetores, ou às vezes da mesma forma, eu poderia usar esse termo aqui, cardioprotetores, mas esses são tratamentos gerais, que a gente não pode esquecer, a gente deve fazer. Continuam sendo importantes. São muito importantes. Mas se descobriu ali há mais de 20 anos a enzima deficiente. Você consegue infundir a enzima, né? Então, é um processo de engenharia recombinante ali, que se constrói, se fabrica essa enzima, e a gente aplica essa enzima de forma endovenosa a cada 15 dias. Então, existem dois grandes produtos, a algasidase alfa e a algasidase beta. Ambas são registradas na Anvisa, né? E a gente já usa há muito tempo aqui no nosso país. Então, tem pacientes que usam há muitos anos, tomando essa medicação, ou uma ou outra medicação, de 15 em 15 dias. E o que a gente vê com essas medicações? Isso são os estudos também, já iniciais, agora já estudos de vida real, né, de longo prazo, que a doença estabiliza. Então, você estabiliza a progressão da doença renal, estabiliza a progressão da doença cardíaca. Lembrar que esses pacientes, infelizmente, eles têm uma maior mortalidade. É cardiovascular, né? Então, o rim a gente faz substituição renal, com hemodiálise, com diálise peritoneal. O coração, chega um momento que a principal causa de morte é cardiovascular, né? Então, essa medicação estabilizou isso, que é excelente. Então, se você pegar um indivíduo muito no início, então se eu pegar aquela criança com sintomas e já começar ali, então tenho crianças aqui tratando a partir de 8, 9 anos de idade, aí a doença, a princípio, ela nem chegaria a desenvolver toda essa etapa, né? Chegar na parte de proteína no rim, na proteinúria, depois lesão cardíaca, poderia eventualmente até reverter. Então, é interessante que a gente acredita que realmente que a introdução dessa medicação modificou a história natural da doença. A história natural da doença, esses indivíduos eles morriam mais cedo por complicações cardiovasculares, tinham, obviamente, qualidade de vida pior, né? Porque se a gente está com uma terapia de substituição renal, hemodiálise, diálise peritoneal, se a gente está com cardiopatia, isso reduz a sua qualidade de vida. E a medicação, ela modificou esse cenário de forma drástica, assim, para o bem, felizmente, né? Então, esse é o cenário que a gente tem desses dois produtos. Sim. Gustavo, eu fico imaginando assim, centros especializados. A gente sabe que diagnóstico é reconhecimento e que não são todos os colegas nefrologistas que têm essa expertise de olhar para um caso de Fabry e ver, né? Então, qual seria o papel dos centros especializados nessa onda que temos aventado de diagnóstico? Acho que os centros especializados podem trabalhar também com a educação continuada. Então, a educação continuada a gente faz bastante entre nefrologistas. Então, tentando levar esse conhecimento de uma doença rara que pode acometer um grupo de pacientes, a gente tenta falar de Fabry para o especialista. Então, o grande especialista, quais são os grandes especialistas que a gente tenta alcançar? São os nefrologistas e os cardiologistas. Mas também eu poderia incluir os reumatologistas, os dermatologistas e os oftalmologistas. E o médico geral é mais difícil, porque são muitos e, em geral, ele vai acabar referenciando esse paciente para algum especialista. Então, esse é um papel, educação continuada. O outro papel é receber indivíduos que têm esse diagnóstico referenciados.
Então veja, às vezes o colega ele diagnostica um paciente com Fabry numa clínica grande de diálise, mas ele tem dúvidas. Nossa, ele pode entrar em contato com esse centro de referência para pegar uma opinião. Olha, como é que eu posso tratar a partir daqui? Como é que eu posso seguir esse paciente? O centro de referência ajuda ele. Uma outra forma é ele referenciar. Às vezes ele também tem a intenção, olha, eu não me sinto tão confortável em tratar esse paciente, ou você pode ver junto, então ele também pode referenciar esse paciente para o centro de referência em raras, para ser tratado e acompanhado, e manter o acompanhamento local, com um colega nefrologista ou outro especialista, mas ele também pode ter essa segunda visão, além de um apoio do centro de referência. Outra pergunta que eu fiquei pensando a gente tem a indicação da infusão da enzima, que é uma vez a cada 15 dias. Para o paciente que está em hemodiálise, isso não é um problema. Ele vai ter a via de sangue acessada 3 vezes por semana. Então, não teria problema ao término da diálise ele infundir. Mas, para o paciente que não está em hemodiálise, ou que está em diálise peritoneal, ou é transplantado, ou que ainda não precisa de substituição renal, como ele faz esse acompanhamento e essa infusão? Ele precisa ir até um centro de infusão. Então, ele vai fazer uma infusão por veia periférica. Então, não é complexo, geralmente é simples de pegar a veia, digamos assim, né? E ele faz... A gente, por exemplo, aqui em Botucatu, oferece o local para ele infundir no Hospital das Clínicas. Mas, realmente, às vezes, os nossos pacientes não são de Botucatu, da cidade de Botucatu, eles são de uma região muito grande, né? Então, normalmente, eu começo a infusão aqui, faço uns 3 meses, vejo se não há reação, se não tem nenhum problema, normalmente vai tudo bem. E ele pode optar por fazer essa infusão no seu município, por exemplo. Ele pode fazer no posto de saúde. É simples, né? É uma infusão simples. Alguns pacientes, eventualmente, podem optar por fazer infusão domiciliar. Então, a infusão domiciliar pode ser oferecida para alguns pacientes. Então, esse também é um cenário. Não vou dizer para todos os pacientes, mas eu tenho uma percentagem boa de pacientes que infundem em casa. Então, vai lá o enfermeiro, pega a veia dele, põe o produto, seja o alfa ou beta, e infunde ali no tempo necessário a cada 15 dias, né? Essas são perguntas que, assim, trazem para um universo mais prático a realidade, tanto do diagnóstico quanto do tratamento da doença, porque é um desafio, ainda é um desafio. E eu acho que um desafio principal é o acesso, porque nós estamos falando, você está falando de um centro de referência de Botucatu, eu estou falando de outro centro que a gente consegue fazer o diagnóstico de uma maneira bem dinâmica, que é São Paulo. Mas agora, imaginando do ponto de vista que nós somos assistidos pelo país inteiro, como que são as políticas públicas para a gente, entre aspas, descentralizar essa doença? É uma excelente pergunta. Os centros de referência em raras, realmente, eles são mais concentrados no sul, sudeste, existe um pouco ali no nordeste, mas esse é um problema em geral do nosso país, né? Então, a gente precisa levar mais centros de referência e mais tecnologia para as regiões norte, um pouco no centro-oeste, mesmo o nordeste, que melhorou muito, também ainda talvez haja um pouco de carência, né? Criando esses centros de referência em raras, talvez com algum estímulo adicional, pode ser um estímulo eventualmente monetário, outro tipo de estímulo que faça com que se criem grandes áreas nessas regiões para que se assista esses pacientes, e não só os de Fabry, outros também. O centro de referência em raras, ele tem ali um geneticista, que é muito difícil no nosso país, são muito poucos, né? Mas é importante ter, porque às vezes a gente também... Eu sou nefrologista, tenho uma ideia um pouco da genética, mas tem coisas que você precisa ter ali um geneticista mais próximo. Com então, certeza. esses centros de referência, eles são bastante importantes, né? Então, a gente tem que levar isso, com certeza, para essas regiões, mas é um desafio da saúde pública brasileira. Isso não é só raras, né? A gente vê isso em vários cenários, é um desafio de descentralização do acesso. Eu tenho um trabalho que a gente analisou centros de diálise, e também existem carências, especialmente na região centro-oeste e norte do país, onde os pacientes tinham que viajar uma distância maior até o seu centro de diálise. Onde que eram essas distâncias maiores? Porque tinha menos centros, né? Sim. E as regiões são grandes, né? Centro-oeste e norte.
A gente inclusive teve a oportunidade de conversar com uma paciente que é da região norte, que trouxe a perspectiva dela enquanto paciente, que ela teve muita dificuldade de ter acesso tanto aos métodos de substituição quanto diagnóstico no momento em que descobriu a doença renal, com situações que ela enfrentou de muitas formas, inclusive criando uma associação para os pacientes renais, né? Então, tá aí um dos papéis, né, das associações, que é lutar para a construção de políticas públicas que melhorem essa qualidade do cuidado e principalmente o acesso do cuidado para que ele se torne cada vez mais igualitário dentro do nosso país. Bom, acho que agora nós vamos para uma parte que eu gosto muitíssimo, que é a parte em que os nossos espectadores, eles mandam para nós perguntas e a gente vai fazer assim um bate-bola aqui. Inclusive, você que está em casa, se quiser mandar para nós a sua perguntinha, fica à vontade, você pode mandar aqui embaixo e também pode mandar no nosso o arroba Hemodiálogos. Nós estamos ansiosos pela sua pergunta e para poder respondê-la aqui, muito bem acompanhado, hoje no caso com o Dr. Gustavo. Bom, e para começar, a nossa primeira pergunta essas dores que eu sinto podem ser Fabry? Isso de um paciente em diálise. Certo. Olha, o paciente de diálise, ele tem várias dores, assim. Geralmente ele é um paciente com múltiplas condições, né? Então eu vou descrever exatamente como é a dor de Fabry para ver se encaixa nessa situação. Uhum. Então, a dor de Fabry, ela é uma neuropatia. Então ela tem formigamento, geralmente nas extremidades, então é palma da mão e planta dos pés, tipo um formigamento. Tem alguns pacientes que falam que é queimação, uma queimação intensa ou uma pontada. Essa dor, ela pode ser contínua ou ela pode acontecer, por exemplo, ser motivada por variação de temperatura. Variou a temperatura, dói mais, que nem eu falei no paciente jovem, né? Com o passar do tempo, vamos supor, o indivíduo tem Fabry. Com o passar da idade, essa dor geralmente ela vai atenuando, que as fibras nervosas vão se destruindo mesmo, né? Então ele tem uma dor residual, mas não tão intensa quanto tinha no passado. Essa é a dor mais típica da doença, né? Difícil, né? Porque tem um diferencial importante, gente, que é a chamada neuropatia diabética. O que é neuropatia diabética? Pode dar sintomas muito parecidos. Então, se você tiver diabetes, precisa ver com o especialista, com o seu médico, e perguntar se aquela dor é mais parecida com o diabetes, que dá esse tipo de dor também, do que uma dor mais típica da doença de Fabry. Além disso, ao longo do período de diálise, a gente também tem situações como depósitos que podem gerar também outros tipos de dor. Então, é muito importante ter esse contato direto com a equipe médica, na verdade, com a equipe multidisciplinar que te acompanha em diálise, para que esse diagnóstico seja feito. Às vezes, esse diagnóstico é desafiador, é um diagnóstico difícil. Então, o diagnóstico diferencial principal é com a neuropatia diabética, mas a gente pode ter outros tipos de neuropatia que acompanham aí durante o período de diálise. Então, respondida. Segunda questão. A doença de Fabry vai me levar para diálise? Ela potencialmente pode levar para diálise, tá? Então, eu não posso dizer que todo paciente com Fabry vai acontecer isso, porque a gente viu que a doença também ela é heterogênea. Então, tem indivíduos, por exemplo, que tem esses manchinhas, que são os angioqueratomas, lesão renal, lesão cardíaca. Tem alguns que têm mais lesão cardíaca, tem outros que têm mais lesão renal. Mas sim, vamos dizer que uma percentagem grande dos indivíduos, essa doença pode sim te levar para diálise. Como? A afetação no rim. Então começa ali com proteína na urina, que o sinal da proteína na urina é a urina espumosa. Tem que ficar bem atento. Às vezes eu recebo pacientes aqui até de outras condições renais que notou uma espuma na urina. A gente tem que valorizar isso e pedir um exame de urina para ver se aquela espuma não era algo relacionado à proteína ou se era proteína. Proteína na urina não é normal. Fabry dá isso. Proteinúria, e depois você vai tendo perda da função do rim até chegar em diálise. Então tem vários pacientes de Fabry que infelizmente foram diagnosticados um pouco mais tardios, alguns deles que evoluíram para diálise, doença renal crônica em estadio final. Então, mais uma vez a gente fala, proteinúria tem que investigar, não pode deixar passar não. Espuma no xixi não é comum e tem que ir atrás. Mais uma pergunta, terceira pergunta agora. Por que os meus sintomas começaram tão cedo?
sintomas de Fabry, né? Uhum. Como eu disse, a doença ela é heterogênea, mas em homens tem a manifestação mais forte, porque lembre-se, a doença é ligada ao X, então tem pacientes do sexo masculino, mulheres poderia ter também, mas é mais exceção, ela geralmente começa um pouco depois, esses sintomas. Mas eu posso ter sintomas iniciando ali tão jovens quanto 2, 3, 4 anos de idade, né? Então, são indivíduos que têm uma genética, né, uma variante, uma alteração no gene GLA, vamos dizer, mais grave, que produz nada de enzima. Então, você tem a doença sua, vai ser mais grave. Você vai ter começa com a dor, depois a manifestação na pele, e aí vão aparecendo as demais alterações. Então a gente tem indivíduos aqui bem jovens, são crianças mesmo, com alterações. E isso se explica por conta da genética. Tem várias alterações no gene GLA. Hoje são identificadas mais de 1000 variantes diferentes. Então depende da qual você tenha, pode levar a, por exemplo, a produção de nenhum tipo de enzima. Você dosar a enzima e tá zero. Obviamente, as suas alterações vão ser mais graves, vão ser mais intensas. Ok. Essa pergunta é muito boa, porque a gente, ao longo da nossa conversa, respondeu, mas eu acho que ainda vale a gente salientar, porque como é algo pouco falado, então nunca é demais quando a gente fala sobre isso, tá? Então a pergunta é, quais os exames confirmam essa doença? Muito bem, então a confirmação da doença, ela é feita nos pacientes homens do sexo masculino com dosagem da enzima, alfa-galactosidase, menos do que 5% de atividade. Como é que dosa isso? Através de geralmente é papel de filtro. Então papel de filtro é uma picadinha que você pega uma gotinha de sangue, né? Você consegue dosar a enzima no sangue, ela está abaixo de 5%. E a confirmação melhor mesmo é a genética, né? Então a genética serve para os dois, para o homem e para a mulher. Eu vou pedir o teste genético com a pesquisa do gene GLA. E aí vem lá, variante no gene GLA. Se tiver uma variante de Fabry, esse indivíduo é caracterizado como portador da doença. Como a doença é genética, na maior parte das vezes a gente faz o teste genético, né? Mas tem essa questão da enzima, a gente não pode esquecer, especialmente nos homens. As mulheres, a enzima quase sempre é normal. A gente dosa a enzima e ela é abaixo de 5%. Então, nos homens eu costumo fazer os dois, e na mulher eu peço a genética. Sim. Doutor, uma outra pergunta. Quais as especialidades podem suspeitar da doença? Todas. Mas Todas. vamos Caros colegas, suspeitem. A principal no Brasil são os nefrologistas e os cardiologistas. Eu diria que os nefros no Brasil são bastante os mais envolvidos com a doença. Existem agora colegas cardiologistas também muito envolvidos com a doença, que são os dois órgãos, vou dizer, mais críticos, né? Então, além dos cardiologistas e dos nefrologistas, eu vou colocar os nefros primeiro, porque eu sou nefrologista. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Mas é realmente que no Brasil é um pouco mais os nefros. Se a gente vai para a Europa, tem muito cardiologista lá envolvido com a patologia, mas no Brasil são os dois grandes nichos, o nefro e o cardio. Quem mais que tem? Neurologista, porque a doença pode dar AVC, então também é um red flag, AVC em idade precoce, que é o derrame, né? Ou acidente isquêmico transitório, né? Também são as duas condições. Reumatologistas, por que o reumato? Porque o indivíduo pode ter dores, então ele vai para o reumato com essa dor. O pediatra, que a criança também, dor de crescimento, enfim, outras condições que podem, a lesão cutânea. O dermato vai pegar angioqueratoma, ele pode olhar, né? Se tem angioqueratoma. O oftalmologista, por conta da córnea verticillata. Veja quantos profissionais podem estar envolvidos ali na condição, né? Muita gente, então nós vamos levantando, nós que somos entusiastas da nefrogenética, nós vamos levantando nossa bandeira aqui para cada vez mais pessoas façam parte desse time, para que essa doença seja cada vez mais diagnosticada e precocemente. E por falar em diagnóstico precoce, a gente volta para a temática do tratamento na próxima pergunta, que é, o SUS oferece o tratamento? Essa é outra excelente questão. Por muitos anos a gente tinha muita dificuldade de acesso e esse medicamento ele foi... Como é que você
faz com que o medicamento seja disponível no SUS, né? O caminho normal para isso que foi feito com Fabre é solicitar a Conitec, que é a agência especializada que avalia se aquele produto funciona ou não funciona, quanto custa, todas essas questões. Isso foi feito para a doença de Fabry e o medicamento foi incorporado. Então ele está disponível no SUS, nas farmácias de alto custo, desde 2025, janeiro de 2025, né? Então tem aí pouco mais de um ano, né? Então hoje você consegue, através de um laudo médico especializado, que ele chama de LME, você preenche uma LME, uma receita, né? E você preenche um laudo médico, manda cópia do exame genético na farmácia de alto custo e os pacientes conseguem pegar o medicamento. Então isso, eu tenho vários, praticamente todos os meus estão agora recebendo dessa forma, que é a forma oficial, né? O governo compra o medicamento e distribui nas farmácias de alto custo, né? Então isso está acontecendo desde o ano passado, tanto para a alfa quanto para a beta. A alfa já estou conseguindo prescrever, porque já tem código, a beta ainda guarda o código, está aprovado as duas, mas a beta ainda está guardando esse código para poder ser liberado na farmácia de alto custo. É um avanço enorme que a gente teve. No passado a gente tinha muita dificuldade, a gente conseguia tratar, mas com muita dificuldade de acesso, muita interrupção de fornecimento, e agora o cenário ele é bem diferente, bem mais favorável. Isso é uma mudança incrível na história natural da doença, principalmente porque garante para as pessoas que, mesmo as que estão sendo acompanhadas por serviços públicos, que elas terão acesso à medicação e, portanto, terão essa interrupção na evolução da doença. Isso é o que me garante sacudir essa bandeira do SUS aí cada vez mais. Eu sou muito apaixonada por isso. Nós temos vários medicamentos incorporados de alto custo no SUS, então assim, eu trabalho com transplantes, os imunossupressores são todos fornecidos pelo governo, 100%, e vários outros medicamentos, tem terapia gênica incorporada já no SUS, né? Então tem vários tratamentos que são realmente muito caros, assim, o tratamento de Fabry, ele é custoso, ele é caro, porque veja, produzir essa enzima não é algo simples, usual, né? Então esses tratamentos eles são caros, né? Mas eles foram avaliados por uma agência reguladora do governo que mostrou primeiro que é seguro e que funciona, senão não ia nem ser incorporado. E depois que o país, mediante o número de pacientes de Fabry que tem, conseguiria comprar e oferecer para todos eles. Além disso, a gente está aqui vendo um estudo de farmacoeconomia, ou seja, a gente entende que o custo do paciente quando ele precisa de terapias de substituição ou de outros suportes, no caso dos que têm a doença cardíaca também bastante grave e que podem chegar até a precisar de transplante nesse caso, também existe um custo agregado muito importante, que não pode ser deixado, né, de lado quando a gente coloca essas situações. Então, é muito importante olhar para esse lado também. E, para quem achou que é complicado retirar a medicação em farmácia de alto custo, com todas essas documentações, LMS, a verdade é que o paciente renal crônico ele está muito acostumado, muito habituado com essa realidade. Afinal de contas, muitas das doenças e complicações relacionadas à doença renal crônica são tratadas a partir de LME e liberadas através das farmácias de alto custo, né? Sim, perfeito. Por exemplo, um paciente em diálise hoje, ele tem que pegar na farmácia de alto custo eritropoetina, que é um remédio para tratar a anemia dele. Ele tem que pegar um quelante de fósforo, né? Então, que é um outro produto que ele pega no alto custo. Além de outros, ele pega vários, né? Então, isso já é a rotina dele, não seria difícil pegar um outro medicamento. Aliás, nem só para o paciente de diálise, eu acho que para qualquer pessoa, assim, não é algo complexo ir numa farmácia de alto custo com os documentos prontos e pegar o medicamento que o governo incorporou. Realmente, a gente muda a história das pessoas através dessas políticas públicas. É incrível nosso papo. E, quando a gente começa com esse pique aqui, né, já é o pique de despedida. E quando a gente tá falando sobre uma coisa que a gente gosta, que é saúde dos rins, e também, no meu caso, nefrogenética, que eu sou uma apaixonada sobre esse tema, o tempo parece que voa.
Então, eu queria deixar agora para você, Gustavo, uns minutinhos para você falar assim, lições para levar para casa para os nossos pacientes que estão até aqui e descobriram que Fabry é uma possibilidade diagnóstica para eles que têm doença indeterminada. E na sequência, eu queria já deixar de antemão nosso agradecimento. Vai lá. Tá joia. Então, eu acho que é importante, especialmente para o paciente que tem doença renal, tentar entender a sua origem, porque isso é uma coisa que incomodava a mim como nefrologista no passado também, né? Então, a gente tinha muita dificuldade ou menos recursos para saber qual era a causa. É claro que, eu tenho diabetes ou outra condição, de certa forma você já entende a etiologia, qual é a causa. Mas muitas vezes, quando a gente não sabe a causa, então vale a pena, como paciente também, procurar um pouco mais de informação. Será que eu tenho uma doença genética relacionada ao rim? É uma possibilidade. Isso acontece em até 10% dos indivíduos adultos e, veja, 70% nas crianças, se eles têm uma doença genética renal subjacente. Então, conversar com o nefrologista para ver se eu consigo mais informação, especificamente a respeito de Fabry, tentar ficar atento a outros sintomas que foram comentados. Você tem lesão na pele, se tem um tipo de dor diferente, se o oftalmologista algum dia mostrou algo alterado na região ali da córnea, somar esses fatores para pensar que poderia então ser um outro tipo específico de doença que é Fabry. Nessa doença, a gente também ressaltou, existe um tratamento extremamente eficiente que está disponível há mais de 20 anos e há 1 ano no SUS, né, incorporado, a gente consegue pegar no alto custo, que modificou a história da doença. Então, tem um estudo que mostrou que pacientes tomando uma dessas enzimas tiveram 17,5 anos a mais de sobrevida, viveram mais de 17,5 anos. Então, realmente modificou a história da doença. Então, acho que essas são as mensagens, né? Pensar no diagnóstico de doença indeterminada, pensar em Fabry e em outras doenças genéticas renais. Muito obrigada, Gustavo. Eu quero deixar aqui o nosso grandíssimo agradecimento por trazer um tema que é, de certa forma, complexo, né? Falar de nefrogenética nunca é uma coisa simples, não é um tema corriqueiro, não é do dia a dia, deveria ser. E trazer de uma forma tão suave, tranquila, que deu para todo mundo acompanhar. Bom, se você tem doença genética indeterminada, se você tem mais de um indivíduo na sua família que faz diálise, que também tem um diagnóstico como doença indeterminada, ou se você tem algum dos sintomas que foram falados, que foram salientados aí ao longo do nosso episódio, como intolerância a temperaturas, as lesões na pele, as alterações neuropáticas ou alteração cardíaca, é importante você ir atrás desse possível diagnóstico. Então, doença de Fabry não está tão distante da gente e é importante a gente ir atrás de conseguir fazer esse diagnóstico. Foi um grandíssimo prazer te receber, Gustavo, e foi um grande prazer estar com você que está aí do outro lado. E para a gente continuar bem pertinho, eu quero que você siga o nosso @hemodiálogos. Todas as quintas-feiras a gente tem episódio novo. Você pode ficar à vontade para correr nossa timeline e descobrir muitos temas sobre a saúde renal e, claro, também pode indicar pra gente, tanto aqui nos comentários quanto lá no direct, um tema que você quer saber um pouquinho mais. Eu vou ter o maior prazer de te explicar e também de receber pessoas com esse gabarito para te explicar muito mais sobre a saúde dos rins. Você esteve no Hemodiálogos. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!